Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos ao Resenhemos, a resenha do Labemos, o podcast de teoria social do Laboratório de Estudos em Teoria e Mudança Social. Meu nome é Gabriel, estou aqui com meu parceiro do Labemos, professor Diogo Correia, e a gente está dando continuidade à temporada em que discutimos figuras centrais das ciências humanas pensadas em uma chave interdisciplinar. É certamente o caso desse autor influentíssimo que a gente vai discutir hoje, o filósofo duplo de historiador francês Michel Foucault. Como sempre, a gente tem uma estrutura de 4 partes. Primeiro, discute um pouco da biografia e aspectos da biografia que contribuem para lançar luz sobre a obra. Depois passamos a certas interpretações canônicas do autor, por exemplo, essas que identificam pelo menos um primeiro, um segundo e um terceiro Foucault. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Depois, o que seriam interpretações e usos mais heterodoxos desse autor, e obviamente Foucault já gerou uma multiplicidade de interpretações e usos nas ciências sociais, a gente vai tentar cobrir alguma delas. Finalmente, uma reflexão sobre a atualidade da obra desse autor, que é certamente o caso do Foucault, entre outros motivos, em função das várias publicações póstumas que saíram, sobretudo de cursos que ele ministrou no Collège de France e que saíram somente nas últimas décadas e já produziram impactos muito significativos sobre as ciências sociais. Diogo, você arrastou alguma lixa aí, mas então vou dar tratos à bola e a gente pode começar tentando discutir um pouquinho da biografia desse autor. Eu não entendi, eu arrastei uma lixa. Pareceu que você arrastou uma lixa e teve um barulho. Eu, Não sei se eu, foi eu um não bug mexi, no som. talvez tenha sido algo fora. E só um adendo pequeno à sua introdução. Meu som tá bom agora, né? Só um adendo pequeno à sua introdução. Eu diria que também entre a parte da apresentação de uma leitura heterodoxa ou menor e a parte da atualidade, a gente também traz elementos, uma parte dedicada a críticas aos problemas que nós vemos com o autor, que é um elemento que a gente introduziu nessa espécie de terceira temporada da do Resenhemos, né, que a gente fez isso com, por exemplo, na última, eh, vez com o Marx, que inclusive a gente já remete a essa última apresentação ou podcast, ou Resenhemos com Marx. Mas bom, então eu dou início a essa primeira parte, que a gente tenta trazer elementos biográficos significativos para compreender, afinal de contas, quem foi Michel Foucault, quem é esse autor e o que pode ser, de biograficamente interessante, para a compreensão, inclusive, daquilo que a gente vai posteriormente falar sobre a obra. É importante dizer que ele nasce, inclusive, com o nome Paul Michel Foucault, e que posteriormente ele tira esse Paul, porque o pai dele se chamava Paul Foucault, então ele esse não uso desse primeiro nome remete um pouco a essa relação complexa que ele vai ter ao longo da vida dele com o pai, mas esse Michel Foucault nasce dia 15 de outubro de 1926 em Poitiers, que é uma cidade no oeste da França. Importante também dizer que Foucault nasce exatamente no mesmo dia que o Nietzsche, é engraçado isso, né. E ele é filho de Paul Foucault, que é um cirurgião, que é um médico, e ele é de uma família de médicos. A medicina é algo que está inscrita desde, né, no seu destino familiar. Ele é visto como alguém que naturalmente seguiria essa carreira do pai. Ele cresce nesse ambiente que é um tanto burguês e católico, e desde cedo ele vai mostrar uma certa relação ambígua com essa autoridade paterna e, posteriormente, com a autoridade das instituições. Acho que é importante também dizer que o Foucault estuda no Colégio Saint Stanislas, que é um colégio jesuíta,
e que nesse colégio, que evidentemente é um colégio privado, que não é o padrão, na verdade, na França, onde você tem uma educação pública bastante de qualidade, e ele estuda numa escola privada, e nesse colégio ele se destaca intelectualmente, mas também enfrenta questões emocionais, episódios de isolamento e assim por diante. Importante também dizer que em 1946, com 20 anos, Foucault vai entrar na prestigiosa instituição École Normale Supérieure, em Paris, que é onde estudam Bourdieu, Derrida, boa parte dos intelectuais franceses sobre os quais nós falamos no Resenhemos e no Labemos passaram pela École Normale Supérieure, sobretudo a de Paris, da Rue Dune. Ele vai se formar em filosofia, mas também vai obter um diploma em psicologia, em psicopatologia. É importante também dizer que Foucault ele se aproxima do Partido Comunista Francês, onde ele fica de 1948 a 1952, e também ele tem essa relação com o Partido Comunista Francês, onde ele se desilude com certo dogmatismo político, com ortodoxia e também com o que hoje a gente chamaria, né, de homofobia. Importante dizer que ele era gay e ele via dentro do Partido Comunista Francês que a gente chamaria de práticas homofóbicas, né? Depois o Foucault, é interessante dizer que ele vai ser uma espécie de professor itinerante. Antes, né, de voltar, ele primeiro vai para a Universidade de Uppsala, na Suécia, que é onde, inclusive, ele é dito na biografia. Aliás, eu recomendo a biografia do Didier Ribon, que escreve sobre Foucault, que foi amigo pessoal do Foucault. Nessa Universidade de Uppsala, ele tem uma grande biblioteca e ele vai começar a escrever sobre a história da loucura. Em 1958, ele se muda para Varsóvia, Polônia, onde ele é diretor do Instituto Francês, na Polônia, em Varsóvia, em 1958. É dito que ele tem uma experiência de denúncia por manter relações sexuais, o que na época ainda era considerado um escândalo diplomático. Ele vai ser transferido para a universidade, para Hamburgo, onde ele vai continuar suas pesquisas e escrever. Em 1961, ele, enfim, publica A História da Loucura, que é a primeira grande obra dele, que é defendida como tese de doutorado sob orientação do Georges Canguilhem. Georges Canguilhem, é importante dizer que ele é uma espécie de filósofo das ciências. Ele traz para o contexto intelectual francês novidades do pensamento vitalista. Ele que escreve a famosa obra Normal e Patológico, que evidentemente tem uma grande influência sobre Foucault. Foucault, em seguida, vai lecionar na Universidade de Clermont-Ferrand, que é onde ele conhece o Daniel Defer, que vai se tornar o grande companheiro para ele de toda a vida. E é nesse período que ele vai publicar O Nascimento da Clínica, em 63, e uma outra grande obra, que talvez seja certamente a principal obra do que a gente vai chamar posteriormente de fase arqueológica, que é As Palavras e as Coisas, né? E com As Palavras e as Coisas, publicado em 66, Foucault se torna uma celebridade. A frase final das Palavras e das Coisas, de que o homem é uma invenção cuja data é recente, talvez se aproxime do fim, isso gera uma grande efervescência intelectual. É uma obra que dialoga, que tem grande influência do estruturalismo francês. Eu diria, inclusive, que é uma obra estruturalista, embora ele próprio posteriormente vai recusar esse rótulo, e ele vira uma celebridade na França. É uma obra que vende muito. E em 69 ele vai publicar o Arqueologia do Saber, que é uma espécie de reflexão metodológica sobre as palavras e as coisas.
até que em 70 ele é eleito professor do Collège de France, Colégio da França, que é uma cátedra chamada História dos Sistemas de Pensamento, e o Colégio de France é tipo a instituição mais prestigiosa em termos do mundo intelectual francês, é onde, inclusive, Bourdieu depois também vai ser professor. E ali também o Foucault, ele começa a fase dele genealógica, publica em 75 o Vigiar e Punir, né, que é essa análise histórica do sistema penal e o nascimento do que ele vai chamar de sociedade disciplinar. É interessante também dizer que em 1971 ele vai criar com o Daniel Defer, que é o companheiro dele, um grupo de informação sobre as prisões. Então é uma fase onde ele sai mais dessa reflexão sobre as questões, né, os regimes de saber, para pensar esses dispositivos de poder. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas enfim, ali nessa fase que ele publica o Vigiar e Punir, e em 76, anos depois, ele publica A Vontade de Saber, o primeiro volume da história da sexualidade, que é, digamos assim, o que configura essa fase genealógica do que se chama do Foucault. Foucault depois toma um longo período, né, até publicar ele vai, né, no final da década de 70, passar longas temporadas na Califórnia, em Berkeley e em São Francisco, onde ele vai fazer uma reflexão mais detida sobre a questão da contracultura, experimentação com drogas psicodélicas, o movimento gay, que está bastante forte nesse período ali, e isso, evidentemente, influencia elementos dessa grande pausa em que o Foucault publica o primeiro volume da História da Sexualidade em 76, e só vai publicar os 2 últimos volumes, né, ele ainda em vida, em 84, e ele morre em 84, que é o Uso dos Prazeres e o Cuidar de Si, onde ele vai mudar, vai ser o que a gente chama de virada ética Foucaultiana, onde ele vai mudar profundamente para pensar essas práticas. Foucault vai falar em liberdade, em cuidar de si, né, e vai retomar toda uma reflexão a partir da antiguidade grega e romana para pensar a ética da subjetivação. E ele morre em 25 de junho de 84, em Paris, com 57 anos, de complicações relacionadas à AIDS, ao HIV, que na época era algo muito pouco visibilizado. A morte do Foucault tem um impacto positivo no sentido da visibilização da doença, de toda essa questão que na época ainda era muito pouco dita, explicitada, falada e assim por diante, tanto que seu companheiro, né, o Daniel Defer, cria a Associação AIDS, que é a primeira organização francesa de combate à doença, depois da morte dele. Mas bom, eu acho que esses são elementos assim bem quase que objetivos para a gente ter uma noção um pouco geral dessa trajetória. E eu acho que a gente podia agora passar para refletir sobre quem é o Foucault canônico, né? Quais são os elementos fundamentais da obra Foucaultiana do ponto de vista de uma concepção pedagógica, né? Depois eu vou passar a palavra para o Gabriel, mas eu sempre recomendo muito a introdução do volume 2 da História da Sexualidade, que eu acho que é o momento ali onde o próprio Foucault faz uma espécie de meta-genealogia, ou de meta-reconstituição, ou de reconstituição da própria trajetória dele, e faz uma leitura dos projetos anteriores, daquilo que naquele momento ele concebia como projeto fundamental dessa virada ética. Mas eu passo a palavra para Gabriel, para depois a gente avançar. Massa, Diogueira. Uma questão que me parece relevante quando a gente está discutindo o Foucault no laboratório de teoria social é justamente a pergunta: Foucault faz teoria social? Se sim, de que espécie? E eu acho muito interessante porque uma das formas de explicar a atualidade extraordinária do Foucault tem a ver com essa radicalização de um impulso interdisciplinar. É claro que mesmo figuras que
encampam a sociologia como missão, como é o caso do Bourdieu, já tem um fôlego interdisciplinar, já tem uma teoria do mundo social que dialoga com fontes disciplinares as mais variadas, desde a linguística do Saussure, até a antropologia do Lévi-Strauss, até a filosofia do Wittgenstein, etc. E você tem figuras como Habermas, que já ocupam um espaço híbrido ali entre as ciências sociais e a filosofia. Mas com Foucault você tem uma radicalização, talvez, da interdisciplinaridade, num sentido, às vezes, antidisciplinar, ou mesmo pós-disciplinar, certamente em um sentido que toma a disciplinaridade dos saberes como um objeto de interrogação filosófica e de pesquisa histórica. Então, Foucault seria o primeiro a notar que é sintomático que a palavra disciplina designe tanto áreas do saber especializado quanto uma certa forma de poder, um certo regime de poder que inclui tanto o controle da conduta a partir de fora, quanto a interiorização desse controle na forma de uma regulação que o sujeito realiza sobre si próprio, por exemplo, sobre seus movimentos corporais e assim por diante. E aí não surpreende que Foucault esteja por trás dessa proliferação de interdisciplinas, né, de espaços inerentemente interdisciplinares, nas ciências humanas mais recentemente. Eu cito pelo menos 2 exemplos diretamente influenciados pelo trabalho dele. Um é Edward Said, cujo livro Orientalismo, ali no final da década de 1970, é uma espécie de documento fundador dos chamados estudos pós-coloniais, e o Said se inspira explicitamente nessa ideia Foucaultiana da conexão entre saber e poder para conectar um saber especializado que o Ocidente construiu sobre o Oriente em conexão com dominação imperialista e colonialista, e também a teoria queer, cujo documento fundador seria, talvez, Problemas de Gênero, da Judith Butler, explicitamente inspirado pelo Foucault. E aí a gente pensa como classificar um sujeito que problematiza tão radicalmente as nossas classificações habituais do mundo. Eu acho que o que existe é uma disposição a mudar de ideia, a reorientar o rumo das suas pesquisas. Acho que isso ficou nítido com o que o Diogo falou, mas é interessante porque o Foucault diz, não me peçam para permanecer o mesmo, e, no entanto, quando ele muda de ideia, quando reorienta o sentido das suas pesquisas, ele também ressignifica a sua trajetória pregressa. Por exemplo, nisso que o Diogo chamou de uma meta-genealogia. Então, talvez o caminho para o Foucault canônico seja pensar esses blocos, né? Uma arqueologia do saber, mais ou menos ali entre 1961, História da Loucura, e 1970, a Ordem do Discurso, a aula inaugural no Collège de France. Genealogia do Poder, 71 a mais ou menos 76. 71, um textinho sobre Nietzsche, de quem ele toma essa noção de genealogia e aplica à história. 76, o primeiro volume da História da Sexualidade. E os últimos 8 anos, uma hermenêutica do sujeito, uma pesquisa sobre formas históricas de subjetividade. A primeira questão no debate da arqueologia é: Foucault é estruturalista? É interessante que, digamos que ele é quase estruturalista, e como o Diogo mencionou bem, As Palavras e as Coisas talvez seja o seu livro mais próximo disso que era uma espécie de movimento intelectual, pelo menos uma mudança de sensibilidade na academia francesa ali nos anos de 1960. O que existe de comum em relação ao estruturalismo é uma insatisfação com a chamada filosofia da consciência, filosofia do sujeito, de um Sartre, que é uma figura que rejeitava a própria ideia de inconsciente, e uma visão substituída, então, por esse foco em determinações inconscientes do pensamento e da conduta humana. O que eu acho interessante é que esse Foucault, ele se aproxima do estruturalismo um pouco nesse sentido, mas ele certamente rejeita, por exemplo, o que seria a visão levi-straussiana de que essas estruturas inconscientes do pensamento humano são universais. Então, esse é o Foucault que trabalha com a noção de discurso ou formação discursiva, obviamente não no sentido de uma coleção de enunciados, mas de uma estrutura cognitiva inconsciente, impessoal, coletiva, mas que delimita o próprio domínio do que é pensável e dizível.
Então, uma concepção segundo a qual, digamos, não são os sujeitos que constituem os discursos, são os discursos que constituem os sujeitos. E eu acho que já nessa fase arqueológica também entra essa noção com a qual Foucault trabalhou, uma noção a partir da qual ele definiu que é a ideia de uma história do presente. E é interessante porque, como o Diogo mencionou, ele é muito influenciado pelo Canguilhem e por isso que veio a ser conhecido como epistemologia histórica das ciências. E o que é interessante é que essa tradição do Canguilhem, do Bachelard, faz uma análise das condições sociais e históricas de produção do conhecimento científico no estudo da natureza, e, de certa maneira, o que o Foucault faz é transpor esse estilo de epistemologia histórica para estudar as ciências humanas, como emergem certos discursos especializados a respeito do ser humano na modernidade, por exemplo, a psiquiatria, a medicina, a economia, a biologia, a linguística. Quais são, então, as condições de aparecimento desse discurso e depois os efeitos desse discurso. E aí uma forma de compreender a passagem da arqueologia para a genealogia do poder não é de um abandono dessa preocupação com o discurso. A arqueologia continua sendo trabalhada, por exemplo, na preocupação que Foucault tem com a criminologia, lá no Vigiar e Punir, mas uma preocupação maior em conectar, digamos, o discursivo ao extradiscursivo, a instituições, práticas e formas de subjetividade. E aí você tem, de fato, uma interconexão entre saber e poder. Então é interessante porque, por um lado, Foucault certamente já trabalhava com isso que a Butler depois, misturando a Foucault com a filosofia da linguagem anglo-saxã, vai chamar de performatividade dos discursos. Essa ideia, então, que discursos não simplesmente descrevem a realidade, eles produzem efeitos na realidade social, mas também vai pensar como o próprio discurso é moldado por fatores extradiscursivos, né? E de uma maneira que não aparecia muito, por exemplo, em Palavras e as Coisas, né? Então, uma das insatisfações com Foucault de As Palavras e as Coisas é essa ideia de que ele mostra descontinuidades nos discursos sem explicá-las, por exemplo, como resultado de fatores extradiscursivos, e isso é uma mudança significativa em relação ao que emerge na genealogia, onde, por exemplo, o discurso moderno da criminologia, do humanitarismo penal, é mostrado no seu vínculo com esse sistema punitivo baseado na disciplina. A gente pode discutir o vigiar e punir, e com outras instituições características do que ele chama de sociedade disciplinar. E aí é interessante porque a história do presente, eu acho que tem um dos motivos pelos quais Foucault é muito lido na teoria crítica em sentido amplo é o fato de que ele se preocupou com a racionalidade moderna nas suas formas sociais. Essa racionalidade, então, encarnada em instituições, práticas e formas de subjetividade. Isso é um ponto de diálogo entre Foucault e Weber, por exemplo, na sociologia, ou entre Foucault e a chamada escola de Frankfurt. Tem um elemento que não é, digamos, marxista, mas que é comum em relação ao marxismo, que é o de desmistificar a aparência de naturalidade, de necessidade, de autoevidência nas coisas como são no presente moderno. Né? Então, por que ele faz história do presente? Primeiro, ele quer gerar um efeito de estranhamento em relação ao presente. Então, ele vai dizer, nem sempre a loucura foi vista como uma doença mental como um domínio com o qual nenhum diálogo é possível. Houve esse momento histórico-cultural em que a loucura era vista como um domínio não só com o qual o diálogo era possível, mas também uma fonte potencial de sabedoria. Mas existe também uma problematização do presente, quase no sentido de uma história no futuro do pretérito, né? Isso que a gente chama de contingência, que às vezes a gente projeta no futuro, o futuro é aberto, é imprevisível. Foucault como que projeta no passado, dizendo o presente é uma cristalização histórica de processos que aconteceram de um modo, mas poderiam ter acontecido de outro. Então, o espaço para realizar a crítica é justamente
esse que se abre a partir de uma problematização do presente como se fosse algo dado, necessário, inevitável e assim por diante. Se você quer complementar, Diogo. Eu teria, na verdade, duas complementações que eu acho que são importantes para o que você colocou. Primeiro, que eu acho que é muito, muito interessante isso que você faz, de acentuar como Foucault é alguém que, ao longo da sua trajetória, tem esse aspecto reflexivo de se autocriticar o tempo inteiro e muitas vezes abandonar os próprios conceitos que ele elabora, né, ao longo. Então, na fase arqueológica, conceito como episteme vai sumir completamente na fase seguinte, genealógica. Então, ele está o tempo inteiro nesse elemento. Então, a gente podia comparar estilos intelectuais. Por exemplo, Bourdieu, ele é um intelectual que a gente pode associar a um estilo catedrático. Ele forma mais ou menos os principais conceitos, hábitos, campo, etc., ele diz, com 34 anos, e desde então ele meio que vai expandindo como uma espécie de imperialismo conceitual para os diferentes domínios, a partir de uma estrutura conceitual muito bem rígida, estabelecida, que só vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Já o Foucault, não. Eu acho que ele é um outro estilo de intelectual, de que alguém que avança na medida em que vai se auto-questionando e muitas vezes abandonando o que ele mesmo falou. Uma outra questão que eu acho que eu também queria colocar, que eu acho que é importante, que eu não falei, que eu poderia ter falado, que tem relação com o que você diz sobre a interdisciplinariedade, né? Ou seja, e por que o Foucault ele é visto com certa ambiguidade pela sociologia, pelos sociólogos, e inclusive é muito discutível. Que assim, negar a importância sociológica da obra de Foucault, sobretudo quando ele vai fazer caracterizações do tipo sociedade disciplinar, pensar a questão da punição, seria absurdo. Mas não é absurdo questionar se Foucault foi ou não um sociólogo, ou se o Foucault simplesmente era um filósofo das ciências sociais e que, de alguma forma, em seus trabalhos, acaba sendo útil para a sociologia. Eu acho que isso tem uma questão que eu acho que dá para definir bem. Nós, sociólogos, qual o problema? Basicamente, Foucault abandona o conceito de sociedade relacionado à ideia de Estado-nação. E eu acho que ele faz o tempo inteiro, sobretudo nessa primeira fase arqueológica, o que a gente pode chamar dessa estratégia, eu gosto de chamar dessa estratégia de passo atrás, que é típica do Kant, que é sempre, em vez de pegar um conceito e partir desse conceito para pensar uma certa realidade, é sempre pensar as condições de possibilidade desse conceito. E lembrando que o Foucault, quando ele publica, que é uma questão esquecida, que eu deveria ter mencionado na dimensão biográfica, Foucault, quando ele publica em 61 A História da Loucura, na época dele, você publicava uma tese complementar. E a tese complementar que ele publica é uma tese sobre, que se chama Gênese e Estrutura da Antropologia de Kant, né, que consiste numa introdução e uma tradução para o francês da antropologia de um ponto de vista pragmático do Kant. Então, o Kant é uma presença permanente e eu penso que está presente nessa maneira. Foucault não pensa mais a sociedade, ele pensa, sobretudo, as condições de possibilidade da emergência do conceito de sociedade. Então, ele vai sempre deslocar o olhar não para um Estado-nação particular, mas para o saber médico, o saber psiquiátrico, a biologia, a linguística, que são formas de produção de saber que são transversais a qualquer concepção de Estado-nação. Então, ele está mais preocupado com isso. Eu acho que é importante mencionar, porque isso caracteriza basicamente toda a primeira fase, né, do Foucault, da fase arqueológica. Eu concordo plenamente, Gabriel. Acho que uma boa forma é uma reação da época, que não tem só no Foucault, mas todos os estruturalismos e da década de 60, né, que talvez seja o auge intelectual dele, que é esse questionamento da filosofia do sujeito, né? Ou seja, essa ideia não só do questionamento ou seja, a ideia de que o sujeito produz a realidade, é sempre pensar as condições de possibilidade do sujeito, e essas condições de possibilidade do sujeito não estão para o Foucault na sociedade, como seria uma via mais bourdieusiana. As condições de possibilidade do sujeito estão nessas estruturas. Que estruturas? Ele vai falar, estruturas de saber. Que estruturas de saber? O saber médico, que vai produzir o médico psiquiátrico, que vai produzir o louco, o saber
E daí, inclusive, que o Foucault vai fazer toda uma elaboração da própria emergência das ciências humanas. Vai dizer, olha, as ciências humanas não nasceram de uma reflexividade da sociedade sobre si própria que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, mas desses saberes que foram produzidos, desses exames, desses relatórios. Tá? Ele faz uma espécie de perspectiva sombria. Ou seja, e mais tarde ele vai dizer que é na sociedade disciplinar, nesses exames, nessas instituições e nesses saberes que são produzidos sobre os sujeitos, é que você vai emergir um conhecimento que, que, que cria as condições de possibilidade para o que a gente vai chamar depois de ciências humanas. Mas, isso dito, eu só queria insistir que eu acho que é importante, então, fazer essa separação. Quem é o Foucault canônico? O Gabriel acho que dividiu bem essas 3 fases. Uma primeira fase arqueológica, das formas de saber e dos jogos de verdade sem sujeito. Acho que é importante também essa questão dos jogos de verdade, onde ele vai, ou seja, quais são as condições de produção de um conhecimento, mas também de um conhecimento verdadeiro. E o método vai ser, sobretudo, a análise dos discursos do saber, e aí está a história da loucura e as palavras e as coisas, e focado nessa descrição desses regimes de verdade. A fase genealógica, ele foca mais, sobretudo, na questão das relações de poder e nas técnicas disciplinares, vigiar e punir, e primeiro volume da história da sexualidade ainda estão, mas basicamente é mostrar como o poder ou como os dispositivos de poder produzem sujeitos, né? Produzem o delinquente, produzem o louco e assim por diante. E por fim, que eu acho que é muito importante essa última fase, que para mim cara, que Foucault vai introduzir nos modos de subjetivação, que da fase genealógica ele estava restrito aos dispositivos de poder, que é os modos de subjetivação e a relação do sujeito consigo mesmo. Nessa volta para a antiguidade, nessa abertura para uma da estética da existência, né, que ele vai chamar, e para pensar a dimensão ética, e para mim, a passagem da genealogia para a ética é justamente o Foucault se dando conta das aporias que são inerentes à genealogia. Porque se tudo é poder, no livro que Deleuze escreve sobre Foucault, ele fala que nessa fase o poder para o Foucault é o ser. Então, tudo é poder no final das contas, só que quando tudo vira poder, como é que você pensa? Liberdade, escape do poder, ainda que Foucault sempre menciona, sempre poder implica resistência, mas a partir do quê? A partir de qual ponto? Então, Foucault introduz, na sua fase final, a relação do sujeito com ele mesmo. E daí as histórias das técnicas de si, que são os 2 últimos volumes da história da sexualidade, e que está pensando essa constituição ética do sujeito. E nisso ele abre um ponto fundamental. Acho que aqui a gente está retirando, Gabriel, que é importante dizer, de toda lembrando que a gente está aqui se referindo especificamente sobre as publicações, né, que o Foucault produziu. Você tem, ao longo desse tempo, que depois se abre todo um conjunto de novos estudos, e aí que se tornaram relativamente canonizados, que estão relacionados não só aos ditos escritos que saem, que são as entrevistas e pequenos artigos, mas, posteriormente, todos os cursos que o Foucault deu no Collège de France, desde a década de 70, quando ele entra, até o final da sua vida. E esses cursos abrem um campo de estudos, e talvez um que se tornou canonizado, que vale a pena mencionar, embora não se deter, para a gente também não alongar muito, são os estudos sobre governamentalidade, né? Eu acho que ali você abre um campo que se tornou quase que um saber à parte, né? Ou seja, você tem Nicholas Rose, você tem todo um campo de autores que vão seguir nessa direção, e que é exatamente esse Foucault, essas passagens, né? É importante dizer que quando a gente está fazendo com o Foucault o que ele fazia, como se tivessem epistemes do próprio Foucault, mas obviamente que há linhas, né, de continuidade entre esses elementos, e há entre essas fases elementos que cruzam ela, e eu diria que esses cursos eles ajudam também a pensar essas fases de forma mais complexificada, mas em todo caso eu insisto que é útil para uma compreensão geral do autor e para elementos que são constitutivos da forma como ele problematiza, né? O modo de pensar do Foucault. Eu acho que essas 3 fases elas dão conta relativamente bem dessa maneira. Aí eu passo a palavra para você,
Mas só um ponto que eu chamaria é que, se a gente fosse pensar o Foucault a partir dessa história de problematizações, a primeira seria a problematização da razão através da loucura, a segunda seria a problematização do poder a partir da reflexão sobre punição e, por fim, sobretudo, a problematização do sujeito a partir da sexualidade e, posteriormente, da questão da relação do sujeito com ele mesmo a partir da filosofia antiga. Passo a palavra para você, Gabriel. Desculpa, fala. Não, como você disse bem, essa periodização é um esquema heurístico útil para a gente acessar as complexidades da obra do Foucault. A gente poderia certamente complexificar esse retrato. O que é interessante é que o Foucault, ali nos anos de 1950, justamente nessa época em que eles formam filosofia e psicopatologia, ele escreve um livrinho em 1954 chamado Doença Mental e Personalidade, em uma época em que ele está influenciado pelo diálogo com um psiquiatra heideggeriano, um psiquiatra de orientação fenomenológica existencial chamado Binswanger. Ele escreve, inclusive, uma introdução enorme a um livro do Binswanger chamado Sonho e Existência. E esse livro, Doença Mental e Personalidade, tem uma primeira parte que é quase fenomenológica, em que Foucault está descrevendo a experiência vivida, por exemplo, de pacientes diagnosticados com esquizofrenia, a partir do trabalho de psiquiatras fenomenológicos existenciais, como Binswanger, mas também o Minkowski. E aí tem uma segunda parte original, em 1954, em que ele tenta como que explicar a loucura numa perspectiva próxima do marxismo. E é interessante quando o Foucault reedita esse livro em 1962, ele muda o título para Doença Mental e Psicologia, e ele reescreve a segunda parte, quase para tornar a segunda parte do livro uma espécie de resumo dessa visão, digamos, mais construtivista, social-construtivista da loucura, que tinha sido apresentada ali na História da Loucura. E é interessante também essa visão mais purista, digamos assim, do discurso, que aparece em As Palavras e as Coisas, não aparecia tanto em A História da Loucura. A História da Loucura, nesse aspecto, já tem um componente parecido com a genealogia, na medida em que Foucault conecta, por exemplo, o discurso psiquiátrico com instituições psiquiátricas. Né? Então, essas periodizações não são tão simples de manter. O que é interessante no Vigiar e Punir? Acho que Vigiar e Punir ilustra essa ideia de que Foucault fazia filosofia, mas usava a pesquisa histórica como seu principal meio de interrogação filosófica. E o livro se apresenta como uma história das prisões. Na verdade, o recorte menor seria a transformação do sistema punitivo ali na Europa de meados do século XVIII para meados do século XIX, de um sistema punitivo baseado no castigo físico, no suplício dos corpos. Vigiar e Punir abre com uma cena absolutamente horripilante de uma execução pública, para um regime baseado na disciplina. E aí tem a ver com um regime já transformado pelo que seria o humanitarismo penal. Foucault é sempre muito venenoso na sua ironia em relação a esses humanitaristas, já segundo um propósito em que a prisão não serve para castigar os presos, mas para reformá-los, reeducá-los, para que eles possam ser reintegrados à sociedade. E o que é interessante é que Foucault parte da prisão para pensar uma sociedade disciplinar, para pensar todo um conjunto, todo um regime de poder que se espraiou da prisão para o hospital, para a escola, para a fábrica, para o exército, para o manicômio e assim por diante. E aí tem vários componentes interessantes que tornam Foucault relevante para a sociologia. Um deles, no Vigiar e Punir, é a ênfase sobre o corpo, sobre a corporeidade e sobre o corpo como um dos principais, se não o principal veículo pelo qual a sociedade molda a subjetividade. Então, não é que Foucault esteja negando a existência de estados mentais, mas ele é muito arguto em mostrar como certos estados de alma, certos estados mentais, eles são produzidos sobre o indivíduo a partir do controle social do corpo. Então, por exemplo, não é porque a criança aprende a controlar a sua mente que ela fica horas sentada com a bunda na cadeira assistindo aula na escola, é porque a escola, a instituição, coage a criança a manter o seu corpo sentado, que com o tempo, essa docilização do seu corpo vai docilizando também a sua mente. Então, esse foco sobre
a corporeidade é importante, assim como o uso, né, da prisão do panóptico, que foi uma prisão imaginada por um cara chamado Jeremy Bentham, como metáfora da sociedade disciplinar do panoptismo, como um modo de controle e dominação disciplinar. E aí o panóptico era uma prisão que se tinha uma torre de vigia no meio, cercada por celas, a torre de vigia ficava com a luz sempre apagada, o que significava que cada preso tinha que se comportar como se estivesse sendo observado o tempo todo, e aí esse senso de uma observação externa contínua, ele ia sendo interiorizado na forma de autovigilância. Então, esse processo em que o controle social externo se torna interiorizado como controle do indivíduo sobre si mesmo, coloca o livro do Foucault, Vigiar e Punir, em diálogo com clássicos da sociologia, como processo civilizador também. E aí entra na história da sexualidade a questão. Foucault tem uma teoria do poder, tem uma teoria da sociedade. Ele preferia dizer que fazia uma analítica do poder ou teorizava a sua prática de pesquisa. Mas a gente pode encontrar o que seriam, digamos, uma linguagem mais positivistona, certos teoremas. Primeiro, essa ideia de que o poder é sempre uma propriedade de relações sociais, de situações sociohistóricas, não é uma posse que os indivíduos carregam para lá e para cá. O poder, ele é coextensivo às relações sociais, isso é extremamente importante para o Foucault. O poder não está somente, digamos, na esfera formal da política, mas ele existe em quaisquer cenários de socialidade, por exemplo, o domínio erótico-afetivo, por exemplo, a relação das pessoas com seus próprios corpos. Isso vai ser importante, por exemplo, para feministas que vão usar Foucault para mostrar como a esfera conjugal doméstica está marcada por assimetrias de poder, por exemplo, a distribuição desigual do trabalho, do cuidado entre homens e mulheres. E, como disse você, Diogo, né, o poder ele não é simplesmente uma proibição que age sobre o sujeito a partir de fora, ele não é somente uma restrição ao que os sujeitos podem fazer, o poder ele é produtivo, ele, na verdade, engendra práticas e instituições e até mesmo formas de subjetividade. Então, isso vai ser muito importante justamente nessa linha que você mencionou, da governamentalidade, para pensar questões como, por exemplo, a autoexploração no neoliberalismo. Em que medida o capitalismo neoliberal ele não se exerce só sobre os trabalhadores a partir de fora, mas opera dentro e através dos trabalhadores, inclusive pelo cultivo dessa vontade de se autoexplorar, por assim dizer. Então, não é à toa que isso vai entrar. Duas questões entram aí, né? O poder, o Foucault, lá na História da Sexualidade, no primeiro volume, define o poder como intencional, mas não subjetivo, e aí vários críticos vão atacá-lo por isso, Melchior, por exemplo, Giddens, o Elster, que vai dizer que isso é uma forma de funcionalismo, né? Você descrever o poder em termos de estratégias, toda uma linguagem intencional que é atribuída não aos sujeitos, mas aos próprios regimes de poder. E a questão da resistência, né? O Foucault, ele reconhece, como você bem disse, que todo poder engendra uma forma de resistência, mas a questão é de onde vem essa resistência. Primeiro, no sentido descritivo, né? Já que o poder não aliena uma essência humana prévia, uma natureza humana prévia, uma subjetividade humana prévia, porque ela não existe, o poder constitui formas de subjetividade. O que é que resiste ao poder, então? Uma via interessante para mim seria o corpo. Então, quando a gente pensa justamente como certas formas de subjetivação no capitalismo encontram uma resistência orgânica, por exemplo, no burnout, né, é quase como se a resistência fosse, digamos, essa dimensão pré-existente da subjetividade, no caso o corpo, que resiste aos dispositivos de subjetivação. A gente pode voltar a isso. Mas aí a segunda questão é, assim como Bourdieu, Foucault vai ser criticado como criptonormativo, porque, obviamente, existe um impulso crítico na sua pesquisa, né? Tanto na História da Loucura quanto em Vigiar e Punir, tem essa ideia de mostrar que, sob discursos, sob uma fachada discursiva aparentemente benevolente, como a do humanitarismo psiquiátrico do Pinel, do humanitarismo penal do Beccaria, você tem formas
eficazes e eficientes de controle e dominação. E o impulso crítico ele parece estar justamente em encontrar o poder, justamente naqueles cenários em que a gente não está acostumado a localizá-lo. A questão para vários autores, por exemplo, Habermas ou Nancy Fraser, é que o Foucault não oferece, digamos, um referencial ético-filosófico, um modelo da boa vida e da sociedade justa, a partir do qual criticar essas modalidades de controle e dominação. Então, a crítica está implícita, mas ela não é feita a partir do que seria, digamos, um modelo de vida social e de subjetividade mais emancipatório. O máximo que existe no Foucault é essa ideia de que ele não se punha essa tarefa, mas a partir do momento em que ele problematizava criticamente certas maneiras de estar no mundo, certos arranjos sociais, ele criava o espaço para o desenvolvimento de outras, mas um desenvolvimento que seria numa via, digamos, mais experimental. Né? E aí, sobre esse aspecto, o mais que a gente usa em expressões como LGBTQI, APN+, ele tem um pouquinho desse traço Foucaultiano, no sentido de que o que importa é você não fechar o espaço discursivo de uma maneira que impeça a emergência de novas identidades e de novos modos de ser no mundo. E, obviamente, Butler é uma figura que trouxe esse elemento Foucaultiano para o ativismo queer. Isso é importante. Mas, de fato, aí você mencionou bem, esse último Foucault seria uma maneira, então, de sair dessa espécie de hipercrítica da genealogia do poder, que levou à acusação de criptonormativismo, até de niilismo, né, no caso do livro do Melchior, que é muito bom, os Foucaultianos não gostam. O Melchior é excessivamente duro, às vezes, mas ele é interessante nesse aspecto. E para pensar, digamos, uma via mais construtiva, né? E aí, não à toa, ele descobre essas filosofias da antiguidade. Não sei se você quer... Eu acho que tá tendo um barulho de fundo. Mas você meio que já foi da apresentação canônica para crítica. Foucault, então, que acho que a gente pode inverter e fazer depois a parte mais especificamente voltada para pensar esse Foucault, leituras mais alternativas. Mas em relação à crítica, eu subscrevo. Eu acho que existe uma ausência de capacidade não, mas de vontade, no caso do Foucault, de explicitar quais são as normas e nomes das quais ele produz uma crítica. Então, o que isso gera um problema, do ponto de vista teórico, que há formas de se tudo é poder, o que difere, por exemplo, uma forma de assimetria legítima, que pode ser dada por uma relação de um pai com o filho, pode ser dada relação de um professor de arte marcial com com um aluno que acaba de chegar, né, você pensar um professor faixa preta e um aluno faixa branca, existe uma assimetria e pode existir uma forma de assimetria legítima, de formas assimétricas que são, eh criticáveis e legítimas, né, então, e maneiras de exercício da autoridade legítimas. Se tudo é relação de poder, tudo envolve algum grau de arbitrariedade, portanto, não há como, o que faz com que uma crítica pode ser melhor do que a outra? E quais são os critérios que eu posso utilizar para variar, por exemplo, o discurso de um negacionista climático para um discurso de cientistas que estão, aferindo ao processo progressivo de aquecimento global, ou então de um negacionista vacinal para um epidemiologista ou para um, biólogo. Então, a questão, no final das contas, gera um problema normativo que é do ponto de vista da análise. Em nome do que eu critico? E baseado em qual critério? E esse critério simplesmente é pelo fato de eu ter uma superioridade moral em relação aos outros, ou ele pode ser baseado em alguma coisa para além da minha subjetividade? Eu acho que o Foucault incorre em algumas questões, e por isso que no final da vida eu acho que ele consegue, né? Ele fala em práticas, ele fala em liberdade, né? Mas ele não consegue pensar do ponto de vista mais coletivo em formas possíveis de
emancipação ou de... porque ele vai sempre pensar, ele não consegue fundamentar algum critério que permita fundar o que você falou. O que é uma ordem social mais justa ou menos injusta? Então, eu acho que aí tem um ponto cego permanente da obra do Foucault, e ele, por outro lado, eu acho que ele serve, na verdade, a obra Foucaultiana serve para sempre mostrar o lado sombrio da norma, né? Ou seja, o lado, toda e qualquer norma, eu acho interessante quando você menciona o movimento LGBT que ia mais, porque nesse movimento, um dos elementos que a Butler vai colocar é que sempre quando você coloca alguma outra coisa nova, ou seja, existe uma norma heteronormativa, existe a heteronormatividade. Sim, mas no momento em que você institui é, pessoas gays e lésbicas, novas normatividades vão aparecer. Eu acho que a análise Foucaultiana ela serve para mostrar que toda e qualquer norma, por mais que tenha emergido como uma contranorma em reação a formas de dominação, ela também vai engendrar em algum momento novas formas de dominação. Portanto, é um processo contínuo, né, de ampliação reflexiva dos efeitos ambivalentes. Toda e qualquer norma, por definição, necessariamente vai ter efeitos ambivalentes, e por mais que inicialmente ela possa ser emancipadora, ela vai necessariamente depois gerar efeitos. Eu acho que essa hipercrítica Foucaultiana ela serve, se ela for usada com doses moderadas, como essa espécie de vigilância constante, e que eu diria que aí a crítica que eu faria, né, a obra Foucaultiana ela se dá nesse nível, acho que do legado que o Foucault deixa enquanto autor. E agora eu acho que a gente poderia... Qual seria, Gabriel, a gente já falou de um Foucault canônico, as críticas que a gente pode fazer à obra dele, agora a gente pode pensar o que seria uma leitura alternativa do Foucault, que Foucault menor você lê e que você acha que valeria a pena as pessoas verem, lerem ou visibilizar? Qual Foucault que não aparece tanto nessas fases da arqueologia, da genealogia e da ética, e também esse Foucault da governamentalidade, o que não aparece que você gostaria de mostrar a respeito dele? Deixa eu só fazer um brevíssimo complemento em relação a essa dimensão Claro. normativa, porque, de fato, essa dimensão epistêmica aparece em diversas discussões críticas. Se Foucault pretende dizer a verdade sobre regimes históricos de verdade, qual é o status epistêmico do seu próprio discurso? E o Bourdieu, eu não vou fazer uma crítica bourdieusiana ortodoxa ao Foucault, mas ele tem essa noção de efeitologia para descrever certos filósofos que se aproximaram das ciências humanas, mas sem abandonar a filosofia. Nesse sentido, eles escolhiam simultaneamente os lucros simbólicos da condição de filósofo e do uso das ciências humanas. E às vezes existe um pouco isso dentre os defensores de Foucault. Por um lado, você lê um livro como História da Loucura, por exemplo, em que existem afirmações históricas substantivas sendo feitas ali, inclusive com a apresentação de documentação mostrada como evidência. Aí, quando você vai atrás de outros historiadores que se debruçaram sobre o tema e mostra que eles dizem, olha, o que Foucault está dizendo aqui não corresponde ao registro histórico, imediatamente vem essa defesa de que, mas Foucault não estava fazendo história tradicional como os historiadores. Então, ele faz afirmações substantivas, mas, ao mesmo tempo, é fácil reencaixar o Foucault na filosofia toda vez que uma crítica empírica, a maneira clássica, é feita a respeito das suas afirmações. E o que existe ali, obviamente, História da Loucura é um livro muito impressionante, mas existe ali também, como em Vigiar e Punir, Foucault está tão preocupado, digamos, em desmascarar esse componente que você chama de sombrio no humanitarismo psiquiátrico e depois no humanitarismo penal, que é quase como se ele usasse uma retórica que idealizasse as condições anteriores, por exemplo, do trato social da loucura ou da punição na época do suplício dos corpos. Então, tem um momento em que ele provocativamente diz que antes do Pinel,
pelo menos o louco ficava acorrentado, mas a sua imaginação ficava livre, a sua mente ficava livre para vagar por onde bem entendesse. Ao passo que Pinel retira as grades, ele solta o corpo do louco, mas tenta reformar moralmente a sua alma. E o Luciano Oliveira tem um texto bom sobre isso, porque ele vai mostrar que essa provocação retórica do Foucault autor, ela não se refletia na militância do Foucault. Né? Foucault, por um lado, eu acho que ele continuou cético em relação a qualquer projeto que retirasse a loucura da sua alteridade interpretativa radical, mas ele colaborou com a luta antimanicomial, ele colaborou com Ronald Lang, etc. Assim como ele, obviamente, era contrário à tortura. Enfim, ele defendia tudo aquilo que o humanitarismo penal defendia na esfera da militância. Então, é interessante separar também esses dois elementos, mas, de novo, o que a crítica alemã vai denunciar seria uma suposta falta de integração entre esses dois aspectos. Quanto à atualidade, eu acho que de maneira muito livre, Foucault me parece muito importante para pensar capitalismo e subjetividade. E existe toda uma literatura voltada a mostrar como o Você capitalismo... vai pular a parte sobre uma leitura alternativa do Foucault, uma leitura menor. Eu acho que isso é uma espécie de versão mais heterodoxa, mas a gente pode pensar numa leitura menor do Foucault. Você tem uma? Não seria propriamente uma. É engraçado, porque é muito difícil, se tratando do Foucault, falar do que seria uma leitura menor, mas eu acho que talvez não seja leitura tão canonizada ou a mais repetida. Eu colocaria duas, na verdade. Uma, que eu acho que encontra um pouco o nosso projeto no curso, de pensar essa questão de uma ontologia do tempo presente, né. Eu acho que nessa obsessão Foucaultiana seria uma maneira, que há um pouco Foucault no texto dele sobre Kant, sobre o que é crítica, são formas em que o Foucault está tentando ele chega a mencionar, né, uma espécie de antropologia da sua própria sociedade, né, e com ambições totalizante, uma espécie nesse sentido é um Foucault que em alguns momentos ele faz essa referência ao próprio Weber, né, uma espécie de uma antropologia da singularidade das sociedades ocidentais, e nesse sentido uma ontologia do tempo presente é uma tentativa de restituir esse reflexivamente o que é esse espaço que constitui a singularidade de nós ah, enquanto nós, né, enquanto presente, enquanto contemporâneos de uma época que nos caracterizamos por desafios comuns. Então, de coisas que são evidentes. E aí nesse sentido que eu quero dizer também, que eu acho que é importante, porque nesse sentido eu acho que há um reencontro definitivo do Foucault com a sociologia. Porque aí é o Foucault dizendo: "Olha, não importa o que é a teoria X, Y, Z, ou o conceito A, B, C, o que caracteriza nosso presente, o que faz com que nós sejamos o que nós somos. E encontrar boas, diretrizes, né, boas linhas de inteligibilidade para pensar o tempo presente". Eu diria que a sociedade disciplinar, que o Foucault elabora, é uma profunda análise, ontologia do tempo presente, uma profunda antropologia das sociedades contemporâneas, das sociedades ocidentais, porque há traços que perpassam diferentes sociedades, como Weber quando descreveu o processo de racionalização. É possível, inclusive, ler o próprio, a própria elaboração Foucaultiana da sociedade disciplinar como a expressão mais descritiva das tendências de racionalização que Weber descrevia nos seus trabalhos. Então, eu penso que esse desafio Foucaultiano, que eu não acho que seja quando, né, existe uma leitura mais escolar, que talvez não explore suficientemente essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta eminentemente sociológica e que faz do Foucault, nesse aspecto, alguém sociólogo. E é importante dizer, inclusive afirmar, porque desse ponto de vista, não é evidentemente a sociologia que tem monopólio sobre
definição do tempo presente, mas torna-se relevante do ponto de vista sociológico toda e qualquer elaboração teórica que é capaz de dizer, de fazer de dizer algo de interessante, de fazer o que o Rosa chama, né, a partir do Taylor, de best account, de melhor reflexão, de melhor capacidade descritiva sobre quais são as tendências que nos caracterizam enquanto sociedade. Então, numa ambição totalizante, o Foucault tinha uma ambição totalizante quando ele falava sobre, por exemplo, sociedade disciplinar. Então, eu diria que essa seria uma leitura, e a outra que eu menciono rapidamente, que eu acho que é importante dizer, porque isso também é importante para a compreensão da própria obra do Foucault, que tem um livro que eu resenhei sobre de um filósofo pragmatista chamado Stéphane Malderrier, e basicamente o Malderrier, ele pensa as filosofias das experiências radicais. E é interessante que nesse livro ele explora um Foucault que é menos ou Foucault, seja da epistemologia da ciência, seja estruturalista, ou seja o Foucault nietzschiano da genealogia, ou seja o Foucault da ética, e mais eu diria que é o Foucault literário, e claro que ele se encontra muito com o projeto nietzschiano, mas é o Foucault do Bataille e do Blanchot, que são dois autores que pensam de forma mais precisa a ideia de experiência limite, né? Então, o que o Malderrier vai dizer é que essa influência é decisiva para ele, no sentido que, a partir disso, o Foucault está sempre querendo pensar a norma, e no início, né, a razão, a partir do seu limite, né? Ele tem essa obsessão constante de pensar qual é o limite da razão, qual é o limite dos conceitos. Foucault nunca tá. Eu acho que ele foge, inclusive, dessa defesa de uma normatividade, porque o que interessa para ele não é a afirmação da norma, mas é o limite dela, é aquilo que transcende, é aquilo que vai levar a norma a transbordar e fazer com que ela se autocontradiga. Eu acho que o Foucault está sempre nessa dimensão. Ele fala: você do discurso humanitário, psiquiátrico, que acha que está ajudando a loucura, eu vou mostrar em que medida existe um limite no seu discurso e que, na verdade, o que você está fazendo pode exatamente ser o oposto daquilo que você está dizendo que você faz, que ao invés de liberar o louco da sua própria loucura, você pode aliená-lo, você pode piorar mais a relação do louco com a loucura. A mesma coisa em relação à questão do humanitarismo penal. Ele vai dizer: olha, você acha que você está humanizando, mas existe algo nessa norma que pode ser, inclusive, pior ou tão ruim quanto o suplício corporal. Eu acho que o Foucault tem uma espécie de obsessão pelas experiências limite, e isso vai se expressar permanentemente nesses limites. E talvez a própria... Tem uma espécie de... É sabido, né, a relação do Foucault com o sadomasoquismo, no sentido literal, mas eu acho que ele tem uma espécie de masoquismo conceitual, né, de sempre... Eu acho que o fato dele sempre, de algum modo, abandonar a si próprio certos conceitos é uma forma desse retorno em que ele sempre vai tentando explorar os limites e, na fase seguinte, superar os limites daquilo que ele tinha estabelecido. Eu acho que ele faz isso quando ele sai do projeto da fase arqueológica para a genealogia, como você mencionou, ele sai de uma questão de saber discursiva filosófica para a prática, ou seja, para os regimes disciplinares, para os dispositivos reais, para as instituições concretas que estão no mundo, e depois ele vai sair da fase genealógica para a fase da ética, porque ele vai dizer: olha, só tem regime de poder, como só tem práticas de subjetivação definidas por esse projeto. Ele tenta restituir algo do sujeito, que é uma certa forma de liberdade do sujeito na relação consigo, até para pensar a própria relação dele, Foucault, com as instituições. Ele não pode ser visto como um mero efeito das dispositivos de poder das instituições de saber, né, seja da escola e posteriormente da universidade. Qual o espaço que ele tinha, inclusive, para pensar diferente, para abrir os horizontes, né? Então, eu acho que ali tem uma... Eu diria que um elemento que eu traria do que o Malderrier chama, né, dessa obsessão que ele tinha, dessa influência que ele tinha do Bataille e do Blanchot, é o desejo e a fascinação pelo limite, e sempre por transbordar os limites e ver o que de interessante sai, o que tipo de produção intelectual ou de saber
ou de novidade pode ser extraída do transbordamento dos limites. É isso. Não sei se Eu vou ter que entregar essa sala daqui a 9 minutos. Na Então, verdade, outros autores discutiram exatamente essa questão da experiência limite. Eu sugeriria também Roberto Machado, num livro chamado Foucault, a Filosofia e a Literatura. E eu mesmo tenho um texto chamado A Violência da Incompreensão, que é uma discussão sobre Foucault e psicanálise, publicado na Tempo Social, na revista de Sociologia da USP. E é interessante como o complemento de fato da história da loucura é uma exploração dessa noção de experiência limite em autores como Bataille e Blanchot, mas também Artaud, Raymond Roussel, sobre quem o Foucault escreveu um livrinho, e até certo ponto o próprio Nietzsche. Uma outra visão a respeito disso é uma biografia do James Miller, A Paixão de Michel Foucault, que usa de maneira um tanto exagerada essa noção de experiência limite como uma espécie de chave para a vida e para a obra do Foucault. Miller foi muito criticado por esse outro biógrafo chamado Didier Ribon, mas eu sugeriria também um texto meu publicado na Revista Brasileira de Sociologia chamado O que Resta da Subjetividade, em que eu discuto essa noção de dispositivos de subjetivação. Ela é importante porque, na verdade, quando a gente pensa em maneiras pelas quais a gente se constrói, por exemplo, para atender a certos imperativos do capitalismo tardio, neoliberal, a gente não pensa só em ideias, representações e ideologias, por exemplo, o discurso motivacional dos coaches, etc. A gente pensa também em artefatos e instrumentos, por exemplo, o café como um dispositivo neuroquímico de otimização do desempenho, da concentração e assim por diante. E eu acho que Foucault é útil para pensar tanto o grau em que a nossa subjetividade é maleável a esses imperativos, em que a gente é moldável segundo esses imperativos do capitalismo tardio, quanto certos limites, eventualmente limites orgânicos e psíquicos que o nosso organismo e as nossas psiques colocam a esses imperativos de subjetivação. Por exemplo, quando você colapsa de estafa ou de sono, mesmo querendo continuar a trabalhar, se concentrar, assim por diante. Mas aí Foucault, eu diria, é tanto uma via quanto um autor que poderia ser complementado pelo diálogo com outros. Em relação à questão menor, eu acho que concluiria também com a ênfase que Foucault dá na ideia de autotransformação e autoconstrução como dimensões da política. Então, na medida em que regimes de poder operam a partir de formas de subjetividade que eles próprios engendram, a engendrar regimes de poder alternativos, arranjos sociais alternativos, passa também por alguma espécie de transformação de si. E existem dispositivos emancipatórios nessa transformação de si. Eu vou citar somente um deles, que é o diário. Foucault descreve o diário como uma arma de combate espiritual. É impressionante como essa expressão não tenha sido apropriada por coaches ainda, mas essa ideia de que você escreve num diário não só para se confessar, não só para se descobrir, mas para se transformar, é o tipo da lição importante de vida que a gente aprende lendo o último Foucault. Não por acaso, esse último Foucault estava em diálogo com outro filósofo do Collège de France, que era o Pierre Hadot. Se escreve Hadot. E aí fica a dica para quem quiser ler. Existe também um volume 1 da série Foucault em Pílulas no blog do Labemos, que vocês podem acessar. Eu acho que por mim é isso. Diogueira, você quer não, dar só um um ponto que eu acho que a fecho? gente não mencionou, é só importante dizer que, primeiro, a gente considerou que você tem o quarto volume da história da sexualidade, que é escrito, né, com as Confissões da Carne, que foi publicado posteriormente. Atualmente, toda vez que eu vou a uma livraria, eu vejo uma nova publicação saindo de Foucault, inclusive esse ensaio inédito do Bis Noguer e Análise Existencial, foi publicado em 2021. Tem um outro livro que saiu, Fenomenologia e Psicologia, que era Foucault dando
um curso de 53 a 54, e tem um texto também que foi publicado, um livro, se chama Discurso Filosófico, que ele escreveu mais ou menos na fase das Palavras e as Coisas, e que saiu em 2023. Então, assim, virou uma coisa muito impressionante do ponto de vista da quantidade de publicação. E, aliás, recentemente foi publicado, inclusive, o curso que ele deu na USP, que é publicado as notas dele. Então ele virou uma espécie de... Ele que uma vez tem uma famosa conferência sobre o que é o autor, né, que é exatamente sobre, em alguma medida, sobre esse processo de impessoalização, né? O autor como essa figura que se desencarna por completo da subjetividade, da intenção inicial, do que aquela pessoa que estava escrevendo aquele texto. Eu acho que ele virou um autor nesse sentido, virou um campo de estudos. Você tem... Então é muito, em alguma medida, é até intimidante falar sobre Foucault, porque necessariamente você simplesmente está fazendo um corte sobre esse regime discursivo, né? E de uma maneira sempre muito, muito incompleta, assim como. Mas eu acho que é um pouco o desafio aqui, né? A gente está falando, a gente fala de Marx, quando a gente fala de Durkheim, quando a gente fala de Weber, mas a questão é que o Foucault talvez seja mais contemporâneo, talvez não, ele é mais contemporâneo, e quer dizer também que fica visível, né, essa dimensão da rapidez e, de alguma forma, da radicalidade dessa construção, dessa figura, na verdade, desse autor, no sentido mesmo que ele colocava, que o Foucault virou. Então, eu acho isso, eu queria dizer, e acho que ele é atual. Eu só queria mencionar o ponto da atualidade. Eu diria que, para mim, por que Foucault permanece atual, eu acho que essa dimensão dele, assim, de pensar o lado sombrio das normas ou os efeitos ambivalentes das normas, por mais emancipatórias que elas fossem. Foucault, ele dialoga, ele faz, ao longo da vida dele também, ele está sempre criticando o marxismo da época, numa época em que o marxismo era muito mais forte do que ele é hoje. Eu acho que ele, portanto, tem ele é um princípio de precaução fundamental. Ele e que nunca vai deixar de ser útil. Por mais que ele possa ser acusado de criptonormativo, essa maneira dele de pensar, ou seja, necessariamente a obra Foucaultiana vai sempre aumentar o nosso índice de reflexividade sobre as coisas, se, obviamente, for feita um bom uso dela. Massa. Então, como acontece com um autor tão extraordinariamente rico, Foucault, muita coisa de fora. Desculpa, tinha alguém que fez um comentário dizendo que as nossas piadas de tiozão do pavê eram horrorosas, Que que o que estragavam, salvava né? o programa era a nossa erudição. Aí eu tive que fazer. Mas talvez ela tenha errado um pouco nos dois, né? Tanto sobre a erudição quanto pelas... As piadas talvez não sejam tão ruins assim, né? Sim. Isso é um pouco maldade. Essa, no caso, foi, mas não necessariamente. Mas você tem coisas melhores, Gabriel. De fato. Mas eu, na verdade, tive professores que tinham uma imensa erudição e que faziam muitas piadas horríveis do tiozão do pavê. E aí, com o tempo, a erudição foi indo embora e as piadas ficaram. Eu espero que não seja o caso com a gente. Mas então é isso. Obrigado uma vez mais a você que está até aqui com a gente no final. A gente quis fazer um episódio tão denso quanto possível, dentro de um tempo razoável. Talvez tenhamos conseguido. E fique atento, porque vão surgir vários outros episódios, e a ideia é, obviamente, colocar esses diferentes episódios e esses diferentes autores para dialogarem entre si, para comparecerem nas minhas conversas com o Diogo. É isso, um abraço enorme para vocês, e a gente se vê em breve, ou se ouve em breve.